no meu coração está em Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 a 9. Porque um dos grandes desafios para o pregador, no meu caso especificamente, começa o seguinte: quando eu termino um sermão aqui, eu me pergunto, Deus, qual é o próximo sermão? O que é que eu vou pregar para a igreja? O que é que a igreja precisa ouvir? E Deus tem me orientado, de alguma maneira, eu tenho procurado fazer aquilo que Deus me orienta. E vamos abrir então Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 até o versículo número 9. Nós vamos ler esse texto. Assim diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 até o verso número 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Verso 9. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pai querido, mais uma vez, nós agradecemos pela tua palavra e rogamos ao Senhor que fale ao nosso coração. Vamos ouvir tua voz. Vamos, ó Deus querido, que teu Espírito Santo agora venha sobre nós, dando-nos o entendimento da tua palavra, para que possamos sair edificados da tua casa nesta noite, para a glória do teu próprio nome. É o que lhe rogamos humildemente, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da minha mensagem nessa noite é cuidando dos filhos e preparando-os para formar uma família em obediência a Deus. Eu vou repetir. Cuidando dos filhos, preparando-os para formar uma família em obediência a Deus. Meus irmãos, vivemos em uma geração que investe muito na formação acadêmica, na formação profissional, até mesmo na vida financeira dos filhos, mas poucos em prepará-los para serem maridos, esposas, pais e mães, segundo a vontade de Deus. Isso é um problema do nosso tempo. Isso está em todos os viés da nossa sociedade. Os pais, meus irmãos, ensinam inglês, e é bom. Ensinam informática, esporte e profissão. Mas muitas das vezes, meus irmãos, deixa de ensinar aquilo que é eterno. E o que é eterno? Como amar a Deus, como escolher um cônjuge piedoso, como construir um casamento santo e como criar filhos para a glória de Deus. Vivemos, meus irmãos, em um tempo de profundas transformações na vida da família. Muitas transformações na vida e no seio das nossas famílias. Nunca se investiu tanto na formação acadêmica, profissional e financeira dos filhos, e ao mesmo tempo nunca houve tantos casamentos desfeitos, tantos lares marcados por conflitos, tantos jovens inseguros sobre o propósito bíblico do casamento e da família. Esse é o cenário existente e instalado na nossa sociedade, na Igreja de Cristo do presente dia. E como pais, meus irmãos, é natural desejarmos que os nossos filhos tenham boa educação, uma carreira estável, segurança financeira. Tudo isso, evidentemente, é muito importante, com certeza. Mas, no entanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos faz uma pergunta ainda mais profunda e mais séria. E a pergunta é: estamos preparando nossos filhos apenas para viver neste mundo ou para viver em obediência ao Senhor? A pergunta que vai mexer com o nosso coração. Então, meus irmãos, o maior sucesso de um pai e de uma mãe não é ver o filho apenas formando em uma universidade, ocupando uma boa posição profissional ou alcançando prosperidade material. Não é isso.
A maior alegria, meus irmãos, do crente em Cristo, do pai, da mãe, é ver os filhos andando nos caminhos do Senhor, amando a Cristo, formando um casamento santo e conduzindo a próxima geração na mesma fé. Foi exatamente, meus irmãos, essa preocupação que Deus colocou diante de Deus ou diante do povo de Israel, conforme Deuteronômio capítulo 6. É exatamente essa preocupação que Deus colocou. Ou seja, às vésperas de entrar na terra prometida, o Senhor não começou falando sobre a agricultura, o Senhor não começou falando sobre exército ou sobre prosperidade. Porque o povo estava começando uma jornada nova. Pelo contrário, meus irmãos, a gente vê aqui o nosso querido escritor, no caso Moisés, dizendo que ele começou falando sobre o coração da família. Deus que sabia e que sabe o futuro da nação e que de fato dependeria do compromisso espiritual dos lares. Ele começa nessa direção. A Bíblia, meus irmãos, a família, e a Bíblia fala muito sobre isso, evidentemente, é uma instituição criada por Deus, principalmente porque a família é um ambiente discipulado. Querendo ou não, você está ensinando seu filho todos os dias boas maneiras, a ler e escrever, ensinando a amar a Deus e um monte de coisa. Você faz isso de forma até meio que natural. E aí, meus irmãos, andando um pouco mais nesse princípio aqui, é no lar que a próxima geração aprende quem Deus é. É no lar, é dentro da casa, porque isso não é invenção da Igreja Presbiteriana do Brasil, isso é bíblico, isso é a palavra de Deus. Conhece o Evangelho da Graça, que é preparada para estabelecer novas famílias fundamentadas aonde? Na palavra de Deus. Esse é o princípio estabelecido pelo nosso Senhor. E diante dessa verdade, então, meus irmãos, Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9, observando aqui, evidentemente, que Deus chama os pais a preparar os seus filhos para formar famílias que vivam em obediência ao Senhor e perpetuem sua aliança de geração em geração. É nesse princípio. E aí, meus irmãos, veremos aqui então nessa noite, de forma bem rápida e objetiva, evidentemente, que a família é uma instituição criada por Deus. E você pode dizer, pastor, eu estou careca de ouvir esse negócio. Sim, meu filho, vai ficar mais careca hoje, porque nós vamos bater de novo nessa tecla. Mas eu quero dizer para vocês que a família é um ambiente discipulado da aliança e é o primeiro campo de ensino da fé. 3 verdades, 3 pilares. Verso 4 e 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu estou aqui resumindo, sintetizando esse versículo. Qual que é a primeira verdade, meus irmãos? Prepare o coração dos seus filhos para amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro compromisso, meus irmãos, dos pais, não é formar filhos inteligentes, bem-sucedidos ou admirados pela sociedade. Não é isso. O chamado de Deus é formar filhos que o amem, que amem a Deus, que respeite quem Deus é. Esse é o princípio estabelecido aqui. Antes de qualquer profissão, meus irmãos, antes de qualquer conquista, e antes mesmo do casamento dos nossos filhos, os filhos precisam aprender que Deus é o bem supremo das suas vidas. Deus é o bem supremo. Um coração, meus irmãos, que ama a Cristo, fará escolhas diferentes, construirá relacionamentos diferentes e edificará uma família segundo a vontade do Senhor. Esse ensino, porém, começa conosco, começa dentro da nossa casa. Os filhos, meus irmãos, percebem quando Deus ocupa apenas um espaço na rotina da família. Eu queria pensar um pouco sobre isso. Os filhos percebem quando a família começa a colocar Deus apenas como no espaço da rotina. É a rotina. Vamos fazer porque tem que fazer.
Vamos fazer porque é hora de fazer. Os filhos percebem isso, meus irmãos. Mas é no lar que a gente precisa ensinar os valores que Deus pede para ensinar segundo a sua palavra, queridos. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. É quando Deus é verdadeiramente o centro do lar. Eles observam como nós oramos, como nós tratamos o nosso cônjuge, como nós enfrentamos as dificuldades e quais as prioridades que nós estabelecemos. Meus filhos falavam assim comigo, assim, pai, mas todo domingo nós temos que ir para a escola dominical. Eu falei assim, todo domingo, meu filho, nós temos que ir para a escola dominical. Mas hoje eu não quero ir, meu filho, você não quer ir, mas você vai. E hoje, meus irmãos, eu olho para os meus filhos e falo assim, fiz a minha parte, e eu vou chegar lá onde você deseja que eu chegue. Mas a minha preocupação é com a geração dos pais de hoje, que não consegue entender esse princípio de trazer os filhos à casa do Senhor e mostrar a importância que é essa casa. A importância que é debruçar diante de um texto bíblico preparado com tanto amor pelo seu professor. Eu tenho uma professora dentro de casa, e ela, quando vai lecionar, ela fica quase que o dia inteiro mexendo com aquele negócio. E ela, não está bom, precisa melhorar. E eu falei, meu Deus, o senhor poderia levar os meninos para a igreja. Mas para os meninos, os pais têm que ir. E eu preciso focar nos pais. E eu mando uma mensagem, e eu falo, meu filho, manda o seu menino. Então há um descaso, meus irmãos, coletivo nos nossos dias, com relação às coisas de Deus. Por isso que o primeiro ponto estabelecido aqui é, prepare o coração de seus filhos para amar a Deus acima de todas as coisas. O que adianta ele ser um CEO de uma grande empresa, mas está longe de Deus? Eu prefiro que ele seja um pedreiro, mas perto de Deus, amando a Deus, louvando o Senhor Jesus. É nesse princípio, meus irmãos. E é interessante, meus irmãos, que não podemos regenerar o coração dos nossos filhos, não podemos. Mas nós entendemos, meus irmãos, que os pais são instrumentos da graça de Deus na formação espiritual dos filhos. Os pais são instrumentos. E aí, vou voltar a repetir o que eu disse, não podemos regenerar o coração dos nossos filhos, porque eu e você sabe disso, e se não sabe, eu vou reprisar para você, convencer alguém do fato de quem Deus é obra exclusiva do Espírito Santo. E eu tenho orado, meu Deus, tem muitos jovens nessa igreja, tem muitos adolescentes, muitos homens nessa igreja, que ainda não entenderam, meu Pai, o valor do culto, o valor da oração, o valor de pregar o nome do Senhor, o valor de andar na sua presença, o valor de estar junto com os meus irmãos. Não entenderam isso? Meu Pai, é obra do Senhor, faça essa maravilha em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Porque eu não tenho poder para fazer isso, e nem a mínima pretensão de fazer isso. Eu queria que você me ajudasse nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos fazer isso. Somos chamados a conduzi-los continuamente à palavra e ao Evangelho do Senhor Jesus. Me permita aplicar isso de forma objetiva. Pais, a melhor herança que vocês podem deixar para os seus filhos, aos seus filhos, é um coração apaixonado por Deus. A melhor herança. O mais importante do que ensinar a vida é ensiná-los a viver para a glória de Deus. Ensinar a viver para a glória de Deus. Aí você fala assim, pastor, aonde você vai chegar com isso? Calma, eu vou chegar lá. Porque eu terminei esse sermão chorando. Chorando. Deus quebrantou meu coração no momento que eu estava trabalhando nisso aqui. Eu falei, meu Deus, mas pregar isso aqui, pregue. Porque você precisa mostrar algo importante para a igreja nessa noite. Mostrar para eles que nós precisamos preparar o coração dos filhos para amar a Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu vou para o verso 6 e o verso 7,
que tem aqui o escrito, que eu não vou ler todo, mas a ênfase que eu quero dar é a seguinte: essas palavras, falando de quem? Das Escrituras, essas palavras as ensinarás a teus filhos. Então a segunda grande verdade aqui, meus irmãos, é que faça do seu lar uma escola permanente da palavra de Deus. Ensina ele a ter bons modos, ensina ele a comer, ensina ele a cumprimentar as pessoas, a pedir bênção para o vovô e para a vovó, mas ensina para ele a palavra de Deus, no nome de Jesus. Moisés, meus irmãos, não limita o ensino da fé ao templo ou às reuniões públicas. Ele mostra que o discipulado acontece na rotina da vida. É na rotina da vida que as coisas acontecem. A mesa de refeições, o caminho para a escola, os momentos de alegria, as crises e até mesmo as correções tornam-se oportunidades para ensinar quem Deus é e como devemos viver para a sua glória e para a sua honra. Os filhos, meus irmãos, aprendem muito mais pelo exemplo do que pelos discursos. E caminhando ainda nessa direção, meus irmãos, os filhos observam se há perdão entre os pais, respeito nas conversas, fidelidade ao Senhor nas decisões e dependência de Deus nas orações. Os filhos percebem isso. A Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, sempre valorizou o culto doméstico porque compreende que a casa deve refletir o senhorio de Cristo. É Ele que manda na sua casa. Quando a Bíblia, meus irmãos, é aberta, quando a família ora unida e quando o Evangelho orienta nas decisões do lar, os filhos aprendem que Deus não faz parte apenas do domingo, mas de toda a vida. Eu disse domingo, mas a família moderna nem o domingo está mais tirando para o Senhor. Estão preocupados com o lazer. Qual parque vão? Se vão divertir, se vão brincar, se vão fazer o quê? Meus irmãos, que não faça isso. Faça isso em outro momento. Mas o domingo é de você aprontar seu filho. No sábado à noite, você deve encorajar. Meu filho, durma cedo, porque amanhã você vai levantar, você vai se aprontar, você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar a sua revista escola dominical, e nós vamos cedo para a escola dominical, porque nós queremos chegar no horário, porque nós queremos que você aprenda sobre o Deus que nós servimos. Encorajá-lo nessa perspectiva. Eu vou chegar onde você está querendo, pode ficar tranquilo. Me permita aplicar isso à vida da igreja. Não espere oportunidades extraordinárias para ensinar seus filhos. Muitas vezes a gente só quer ensinar no momento de crise ou de dificuldade. Não, ensine nos momentos mais simples da vida. As conversas simples, as orações diárias e o testemunho de uma vida piedosa, meus irmãos, são instrumentos poderosos que Deus usa para formar uma próxima geração. Uma próxima geração. Como será a próxima geração? Como é que vai ser isso? Portanto, meus irmãos, diante do tema proposto, cuidando dos filhos, preparando-os para formar uma família em obediência a Deus, duas verdades. A primeira verdade: prepare o coração de seus filhos para amar a Deus acima de todas as coisas. Segunda verdade: faça do seu lar uma escola permanente da palavra de Deus. Terceira e última verdade. Verso 6, capítulo 6 de Deuteronômio, verso 8 e verso 9, que diz assim: também as atarás como sinal, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, construa um legado de fé que alcance as próximas gerações. Construir um legado de fé. Dentro da sua casa,
dentro da cidade. Meus irmãos, nós temos muitas crianças perambulando pelas ruas de Mariana. Vocês sabiam disso? Não sabem o que fazem. E nós precisamos, como igreja, despertar. Meu Deus, o que nós podemos fazer por essas crianças? O que eu posso dar como meu talento? Porque eu sei, e agora você sabe quem é você no corpo de Cristo e o que você pode fazer nesse corpo. Se não sabe, pede perdão, estuda a lição de novo e vão para cima. Porque você sabe o que você precisa fazer. Não estou cobrando, ao mesmo tempo te relembrando alguma coisa que você não foi orientado a fazer. Pelo contrário, você está ciente do que você precisa fazer. O propósito de Deus, meus irmãos, nunca foi apenas preservar uma geração, mas perpetuar sua aliança por meio de famílias. Os pais não criam filhos para si mesmos. Não criam. Criam filhos que, pela graça de Deus, formarão novos lares, servirão a igreja, educarão os seus próprios filhos na fé e continuarão proclamando o Evangelho de Cristo. Isso vai acontecer, meus irmãos. Quando ensinamos nossos filhos a amar a Cristo, estamos preparando futuros maridos que amarão suas esposas como Cristo ama a sua igreja. Futuras esposas que servirão ao Senhor com alegria, futuros pais e mães que criarão seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa é uma visão que ultrapassa uma geração. Cada ato de fidelidade dentro do lar pode produzir frutos que somente a eternidade vai revelar. Algumas coisas que você vai fazer aqui, meu irmão, que só na eternidade você saberá o que houve e o que aconteceu. Então, qual que é o princípio? Faça. Qual que é o princípio? Seja fiel. Vá em frente, em nome do Senhor Jesus. Me permita aplicar esse terceiro ponto à sua vida. Talvez você olhe para a sua família, você está agora olhando a sua família, você está agora diante dos seus filhos. Eu estou agora colocando os meus 3 filhos diante de mim, e meu genro. Eu fiz isso essa semana. E percebi, meus irmãos, que teve falhas, muitas falhas. Muitos arrependimentos batendo à porta do meu coração. Muitos. Oportunidades perdidas, eu perdi muitas oportunidades. Mas a boa notícia, meus irmãos, e isso foi algo que mexeu muito com o meu coração, quando estava pensando nesse tema, é que a boa notícia do Evangelho é que Deus é um especialista em restaurar histórias. Amém, meus irmãos? Deus é especialista em restaurar histórias. E aí Deus me levou a um tempo muito na frente e falou assim: olha o seu filho. Estou olhando. Talvez o que mais me preocupou hoje é o meu caçula. E eu vi o meu caçula voltando para os braços do Senhor Jesus. Posso não ver, mas eu vi pela fé. Vi ele amando a Jesus. Vi ele sendo um bom pai de família. Vi ele pregando o Evangelho. Vi ele fazendo as coisas mais lindas que ele aprendeu na sua infância. E que ele agora resolveu experimentar o caminho do filho pródigo, que foi muito bem pregado aqui pelo Antônio, nosso presbítero. Meus irmãos, a boa notícia é exatamente essa. Enquanto houver graça, haverá esperança. Então Deus falou no meu coração: comece hoje. E eu comecei, meus irmãos. Ore pelos seus filhos, ensine seus filhos, viva diante deles com um bom testemunho sincero de fé. Confie que o Senhor continuará a sua obra nas próximas gerações. Ele fará isso. Esses 3 pontos aqui estabelecidos nessa noite, meus irmãos, nos mantém a ênfase da teologia que cremos. A centralidade da palavra,
a aliança, a soberania de Deus, a responsabilidade dos pais, mas são apresentados com um tom pastoral, um tom encorajador, um tom aplicável à vida da igreja. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para vocês que, ao chegarmos ao final desta mensagem, talvez alguns pais estejam com o seu coração alegre por verem os seus filhos caminhando no Senhor. Eu me alegro com você por isso. Estão caminhando no Senhor. Outros, porém, podem estar aflitos, lembrando de que as escolhas erradas e as oportunidades perdidas, ou de filhos que hoje estão distantes da fé. Todos nós falhamos. A única certeza que eu tenho no meu coração é: eu sou falho, eu errei. E vou errar quando for necessário, pela graça de Deus e seu amor. Então, meus irmãos, em muitos momentos nós somos impacientes. Em muitos momentos nós somos negligentes. Em muitos momentos nós somos omissos. Por isso, meus irmãos, a nossa geração ou a nossa esperança não está na perfeição da nossa criação, mas na perfeição da graça de Cristo. O mesmo Deus que nos chama a discipular os nossos filhos é o Deus que transforma os corações. Nós plantamos, regamos, ensinamos, oramos e damos, meus irmãos, o testemunho ou o exemplo, mas o Senhor é quem concede a sua graça, o seu amor e a sua bênção. Essa verdade não nos leva à passividade, mas à perseverança. Eu preciso perseverar. Eu preciso perseverar. Por isso, meus irmãos, nesta noite, vamos continuar semeando a palavra. Vamos continuar confiando que a palavra, jamais volta vazia. Não volta vazia. Jamais. Pais, e aqui eu falo com o meu próprio coração. Pais, não desistam de seus filhos, continue orando por eles. Continue amando-os, continue corrigindo com mansidão, aconselhando pela Escritura, demonstrando por meio da própria vida a beleza do Evangelho. Porque o Evangelho é belo. Mesmo quando os resultados parecem demorados, meus irmãos, lembre-se de que Deus continua trabalhando. Eu sou, por natureza, imediatista demais. Esse é um problema que eu tenho comigo há muitos anos. Eu gosto das coisas para amanhã, ou para hoje. E Deus disse: calma, meu filho, não é assim. Algumas coisas vai ser assim e outras não serão assim. Mas eu aguardo no Senhor viver todas as experiências para produzir no meu coração o crescimento que eu preciso ter, para que no resultado final venha redundar a glória do meu Senhor, a glória do meu Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo quando os resultados parecem demorar, lembre-se de que Deus continua trabalhando, e aos filhos, especialmente jovens, fica aqui o meu apelo a vocês que são jovens. Honre os seus pais desde a juventude. Busque um casamento que glorifique ao Senhor Jesus. Escolha um cônjuge que ame a Deus mais do que você. Faça isso. Edifique um lar onde a palavra seja lida, a oração seja praticada e Cristo seja o centro de todas as decisões. Que a nossa maior ambição, meus irmãos e minhas irmãs, nunca seja apenas ver os nossos filhos prosperando neste mundo. Pelo contrário, é vê-los perseverando na fé, servindo a igreja, formando famílias piedosas, transmitindo o Evangelho a seus filhos e netos, até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Pela graça de Deus, meus irmãos, possamos ouvir
Um dia que os nossos filhos e a nossa geração, que deles procedem, permaneceram fiéis, no nome de Jesus. Estarão compreendendo, meus irmãos, que não existe herança mais preciosa do que um legado de fé. Um legado de fé. E falando dessa verdade sobre criando filhos e preparando-os para formar uma família, eu esqueci o nome, é um nome um pouco estranho, mas ouvindo esse testemunho da boca do próprio reverendo Hernandes, nosso colega, ele disse que um dia o pastor, a filha do seu colega pastor, disse assim: pai, a partir de hoje eu estou fora, eu vou viver minha vida. Estou largando Cristo, eu vou viver a minha vida. O pai ficou extremamente triste, ele é pastor. Imagina o conflito na alma desse homem. Um dia na reunião de oração da igreja, como nós temos aqui comumente, a igreja falou assim: pastor, nós queremos orar pelo senhor e orar pela filha do senhor, porque nós cremos que o nosso Deus trará ela de volta e ela será uma bênção para essa igreja, em nome de Jesus. A igreja orou, meus irmãos. E numa manhã de sábado, diz Hernandes Dias Lopes, que a menina aparece de novo na casa do pai e diz assim: pai, eu preciso falar com o senhor. Nessa madrugada, ou essa noite, algo incomodou extremamente o meu coração e eu não resisti à graça que me foi tocada. E eu decidi voltar para os braços do meu Senhor Jesus. Essa é a história desse colega. Eu confesso que eu gostaria que fosse a minha história. Fosse a minha história. Mas eu sei que Deus vai me dar uma história. E vai dar para você também uma história. Sabe por quê? Porque os seus filhos não foram dados a você para povoar o inferno. Pelo contrário. Foram dados a você para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. E quero que você creia nisso. No nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, a minha palavra nessa noite é nesse sentido. Não desanime, não esmoreça. Vamos continuar firmes, avançando todos os dias. Tem hora que a gente desanima, é ou não é? Desanima. A gente pensa: Jesus, estou saindo fora, estou indo pescar. Eu disse: não, você não vai pescar. Você vai perseverar. E na sua perseverança eu vou lhe abençoar, conforme eu já tenho planejado para a sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos anime. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Para que a gente possa cuidar dos filhos, preparando os nossos filhos para formar uma família em obediência ao Senhor. Essa semana eu recebi um jovem na minha casa. Não é da igreja. É um amigo que eu fiz na cidade. E o seu grande anseio é: eu quero formar uma família, pastor. Menino novo, inteligente. E eu pude aconselhar aquele rapaz por algumas horas. E no final eu falei assim: que bênção, meu filho, saber que você, que ainda não é membro da nossa igreja, mas será um dia, deseja constituir uma família. Mas assim, faça segundo a orientação de Deus. E nunca sob as suas paixões ou seus desejos. Ele saiu animado. Eu espero que nos próximos dias o Senhor Jesus lhe dê uma moça boa para casar. E eu disse para ele assim: olha, meu filho, do mesmo jeito que você está aqui desse lado, orando para Deus e dar uma moça boa para casar, do outro lado tem uma moça assim: Deus, me manda um homem crente, um servo do Senhor, alguém que ame o Senhor, alguém que vai me amar, alguém que vai cuidar de mim, para ser o meu marido, para constituirmos uma família, para a glória do Senhor. O Senhor vai fazer isso, meus irmãos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida e da nossa história. Ele fez isso comigo.
E esse ano, eu e Dona Cleonice completamos 35 anos de casado. 10 anos a menos do que o Padula e a Dona Maria José, que essa semana completou 45 anos. E já está preparando o dinheiro para fazer os 50. Dona Maria José falou assim, pastor, eu falei assim, minha irmã, o que o Padula deu para a senhora? Pastor, ele me deu uma caixa de prestígio. Aí ela foi contar a história, é porque ele, quando ia namorar com ela, sei lá, de Ponte Nova para cá, ele trazia um prestígio. Ele é inteligente. As coisas, ela falou assim, as coisas simples, pastor, são as coisas que encantam a nossa vida, e é verdade, né? E eu falo isso com muito amor, porque tenho honra de ser pastores desses irmãos que há 45 anos estão vivendo juntos, para a glória do Senhor. Eu já estou indo para o 35, e vou para o 40, e vou para o 50, se Deus permitir, e você vai fazer a mesma coisa, e nós vamos ver os nossos filhos, os meninos da igreja, bem casados, casados com moças crentes, casados com moças discipuladas, para formarmos aqui, meus irmãos, uma igreja de famílias fortes, de famílias que é dada aos pés do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus, cumprindo a santa ordenança deixado por Deus na sua palavra. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pelo teu cuidado e pela tua proteção. E aqui, meu Deus, temos alguns desafios que o Senhor deixa para nós. E nós precisamos, ó Deus, colocá-los em prática. Não tem sido fácil, ó Deus, para alguns pais. A alegria estampada no rosto, o coração sangrando por dentro. Muitas vezes, ó Deus, é pego de surpresa pelos cantos, aborrecido, triste, chorando, ó Deus, porque não criou filhos para o inferno, criou filhos para a eternidade, para servir o Senhor. E eu comungo do mesmo pensamento, da mesma ideia, meu Pai. Eu quero dizer para o Senhor que estou extremamente grato ao Senhor pela condução e pela forma graciosa e bendita como o Senhor tem conduzido a nossa história e nos fazendo perseverar dentro dessa história para que em pouco tempo as coisas mudem e o teu nome seja glorificado. Por isso, meu Pai, eu peço pelos nossos adolescentes, nossos jovens, também pelos nossos pais, ó Deus. Talvez alguns pais aqui na nação estão com dificuldades tremendas. Ele como chefe da sua casa, a mãe como esposa fiel e querida, esse casal estão enfrentando dificuldades tremendas para criar os filhos, ó Pai. Os filhos insistem em desobedecer, insistem em amar o mundo, insistem em caminhar com o mundo. Meu Deus, muda esse quadro no nome de Jesus, Pai amado. Queremos, ó Deus, que os nossos filhos sejam regenerados, transformados, mudados pelo poder do Senhor, meu Pai. E onde houver, meu Pai, nesta noite, a dor, a dificuldade, o choro silencioso, que o Senhor possa mudar, transformar, num tempo de cura espiritual, num tempo de alegria espiritual, meu Pai, para a glória do Senhor. Eu agradeço o Senhor por essa noite. E por favor, Deus querido, receba esse culto a Ti, porque é feito para Ti, é feito para a glória do Senhor. E entregamos esse culto ao Senhor, crendo que o Senhor já está recebendo como oferta do nosso louvor, da nossa adoração a Ti nesta noite. E rogo, meu Pai, que essa igreja nunca perca o amor, a alegria de servi-lo nesse lugar, conforme a Tua vontade. Fique conosco, perdoa os nossos pecados, nos dê uma semana de paz, uma semana de vitórias. Assim nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Teu Espírito Santo, repouse, meu Deus, sobre a vida desta preciosa igreja, sobre os pais, os filhos e sobre todos nós, e sobre todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém.